E sextou, a República de Curitiba teve que recuar de uma denúncia contra o Lula. Os procuradores de Curitiba, que ficaram nos últimos anos tão assanhados para condenar o Lula sem prova, teve até conluio do Dallagnol com o Sérgio Moro, agora murchou. A Lava Jato perdeu todo o seu poder e a Lava Jato percebeu que não dá mais para ficar prendendo as pessoas sem provas. Hoje, em Curitiba, a juíza do copia e cola, Gabriela Hart, aquela mesma que não teve pudor nenhum em copiar e colar a sentença do triplex sem prova, inclusive usando a palavra triplex na sentença do sítio de Atibaia, hoje ela inocentou o Lula pelas palestras que o Lula deu para o Odebrecht. Ele está inocentado oficialmente, acabou o processo. Os investigadores de Curitiba, eles investigaram, anos e anos investigando, desde 2017, e eles não encontraram absolutamente nada. Para piorar a situação deles, que já era ruim no ano passado, o Marcelo Odebrecht deu uma entrevista para a Folha, no finalzinho do ano passado, foi em 19 de novembro, se eu não me engano, ou 19 de dezembro, mas foi no finalzinho do ano, em que ele inocentava o Lula de absolutamente tudo. E aí a investigação ficou completamente sem chão, eles não tinham mais uma delação, eles não tinham prova nenhuma, e para piorar, o principal envolvido, que era o Marcelo Odebrecht, inocentou o Lula e falou, não tem nada disso. E a fala do Odebrecht era contundente de que o Lula era inocente. Então, acabou hoje mais uma palhaçada. Até a Veja teve que admitir, a Veja que já condenava o Lula por antecipação em todas as denúncias, a Veja teve que admitir que o Lula é inocente. Mas claro que quando saiu uma denúncia, uma delação sem provas, alguma coisa, esse pessoal de Curitiba inventando sobre o Lula, a Veja estampava na capa da revista, o Jornal Nacional dava 10 minutos de matéria e tudo mais. Agora que ele é inocentado, não vai sair no Jornal Nacional. Se sair, vai ser 10 segundinhos. A Veja também colocou lá no site deles, tá na primeira página, mas não é nem a primeira notícia, com certeza não vai ser capa da Veja. É isso, na hora de condenar o PT, é capa, é destaque. Na hora que é inocentado, aí não tem destaque nenhum, esse é o modus operandi deles. Eu vou falar sobre essa denúncia que ele foi inocentado e sobre como a Lava Jato tá com os dias contados. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para a Lava Jato e você já sabia que ele era inocente? Então curte o vídeo e se inscreve no canal. Fica aqui o botão de se inscrever no canal, é um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição ao desgoverno Bolsonaro que tá aí acabando com o país há tanto tempo. Além da gente fazer oposição aqui ao Bolsonaro e quebrar as mentiras deles todos os dias aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok também. Tô lá, me segue. No primeiro comentário tem link de todas as redes sociais. No Facebook, a gente também coloca outdoors, aqui em Paris, uma ação que fizeram lá os apoiadores do canal. A gente coloca outdoors contra o Bolsonaro em todo o Brasil, até alguns lugares do mundo, como você viu. E carros de som. Ontem nosso carro de som estava em Curitiba e em Natal. Tem aqui um vídeo do carro de som em Curitiba ontem, denunciando o Bolsonaro. Olha só. Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego aumentou? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. E o carro ficou 4 horas rodando ontem em Curitiba, ficou também 4 horas rodando em Natal, pegou toda a zona norte de Natal, pegou vários bairros de Curitiba, também anteontem estava em Belford Roxo, agora colocaremos em Nova Iguaçu. Estamos tentando achar no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tinha uma empresa, mas o cara ficou com medo na última hora e não fez. E estamos também negociando em Recife e em outras cidades. São várias cidades em que a gente vai colocar carros de som, que eu acho que é o tipo de marketing mais brasileiro que existe, o mais usado é carro de som pra gente denunciar o Bolsonaro. Já que a gente não pode ir às ruas, então vamos pelo menos denunciar os crimes do Bolsonaro para todo mundo. Quem quiser ajudar com isso, um segundinho, se inscreve aqui no canal ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica em Seja Membro, você vai ajudar a financiar esse tipo de ação. Então, eu vou fazendo várias, eu mostro tudo no Twitter, me segue lá. E se você era Lula livre desde o comecinho, olha só, a gente está lançando um canal chamado Plantão Lula. Eu vou deixar o link, no finalzinho desse vídeo vai aparecer o link para o Plantão Lula e na descrição eu vou colocar o link também para quem quiser se inscrever lá, que vão ter vídeos curtos do Lula, para quem não tem tempo de assistir lives de 1 hora, 2 horas do Lula dando entrevista, vídeos curtos de 8 minutos, 9 minutos no máximo, em que ele vai direto ao ponto, assim, já com os cortes, tudo rapidinho, para a gente poder ver o grande Lula falar. Agora vamos falar sobre, olha só, sobre o Lula que foi inocentado. A Lava Jato inocentou
o Lula, a Lava Jato de Curitiba. Eu acho que é a primeira vez que a Lava Jato de Curitiba inocenta o Lula em alguma coisa. É porque o caso do Triplex não tinha prova nenhuma, mas a gente viu, a Vaza Jato mostrou o conluio do Dallagnol com o Moro, um conluio ilegal, inclusive, os dois cometeram crimes. Se as instituições funcionassem no Brasil, os dois estavam presos, mas eles cometeram conluio e, sem prova mesmo, mandaram a condenação do Lula. Depois a juíza do copia e cola, que admitiu que copiou e colou a sentença, condenou o Lula de novo pelo sítio de Atibaia, quer dizer, sem prova nenhuma, sem nada, com o próprio dono do sítio inocentando o Lula. Ela tirou o depoimento dele para condenar, mas agora o jogo político virou. A Lava Jato perdeu muito poder, inclusive o Augusto Aras, procurador-geral da República, ele deu 3 meses, a Lava Jato tem 3 meses mais para existir em Curitiba e em janeiro, é o prazo que ele deu, em janeiro a Lava Jato pode já ser extinta. A Lava Jato de São Paulo já acabou, a Lava Jato de São Paulo que não serviu para nada, só serviu para quê? Para proteger a Aécio Neves, a Geraldo Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso dos crimes dele, porque a Lava Jato de São Paulo não denunciou nenhum tucano, incrível. E a Lava Jato de Curitiba tem um prazo já para acabar, que é janeiro. Se eles pararem de encher o saco do Bolsonaro e do Augusto Aras, aí talvez fique mais um tempinho. Mas do jeito que está a guerra, Moro e Bolsonaro, eu tenho quase certeza que a Lava Jato de Curitiba acaba em janeiro já. E com o poder que a Lava Jato está perdendo, o que acontece é que eles perceberam o seguinte: não dá mais para ficar empurrando condenação sem prova. O próprio líder do governo Bolsonaro no Congresso, que é o Ricardo Barros, ele foi ministro da Saúde do Temer, era a segunda maior verba de todo o governo, era do Ricardo Barros. Agora ele é líder do Bolsonaro, foi imposto pelo Centrão ele ser líder do governo Bolsonaro. Ele falou do modus operandi da Lava Jato, ele fez duras críticas à Lava Jato em uma live faz cerca de 2 semanas. Numa live em que, inclusive, ele falou que o Bolsonaro só é presidente porque a Lava Jato tirou o Lula da eleição, porque o jogo político, na época, fazia o quê? Pegavam-se juízes e procuradores, faziam denúncias que eram aceitas sempre pelos juízes, quer dizer, no caso da Lava Jato, em conluio mesmo, assim, conluio legal do Moro com o Dallagnol. Aí, acusava-se algum político de tudo que é crime, geralmente com vazamentos em véspera de eleição, com acusações feitas infundadas em véspera de eleição. Esse político, ele perdia a eleição, aí quando passava a eleição falava, não, era tudo mentira, e ficava por isso mesmo. No caso do Lula, ele foi mais contundente ainda, ele falou, mudou-se a regra do jogo para tirar o Lula, para poder prender o Lula para que ele não fizesse parte da eleição, e depois mudou-se de novo a regra do jogo para soltar o Lula porque já tinha passado a eleição e já tinham eleito outra pessoa. Quem falou isso foi o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Quer dizer, ele está falando, eu só estou aqui nesse meu cargo, que foi indicado pelo presidente, porque o presidente só está aqui porque tiraram o Lula da eleição. Olha só, foi contundente e ele falou, isso não pode acontecer nunca mais no Brasil. Quer dizer, até o líder do governo Bolsonaro está lutando para que isso nunca mais aconteça. Porque uma hora, dessa vez, virou-se contra o Lula, mas uma hora começa a se virar esse jogo contra outros políticos, vários outros. Ainda mais agora, esse ano é ano de eleição, ainda é para prefeito, mas imagina na próxima que vai ser para deputado, governadores, senadores, presidente, aí vira um Deus nos acuda. Então, o governo e o Centrão e a esquerda, tá todo mundo lutando para acabar com essa prática da Lava Jato, que é uma prática que deveria ser considerada ilegal, né? Você acusar alguém sem prova na véspera da eleição, o cara perde a eleição, passou a eleição, não era nada, inocente, já elegeu outro, elegeu um cara do grupo político que o juiz queria, que o procurador queria, enfim, que a Lava Jato queria. Então a Lava Jato perde muito, muito poder. E essa denúncia contra o Lula era o seguinte, o Lula fez várias palestras no mundo inteiro e ele cobrava $200 mil por palestra. Muita gente pode falar, Thiago, que dinheirão! Olha só, o Bill Clinton, foi presidente dos Estados Unidos e não foi o mais bem avaliado da história, longe disso. O Bill Clinton, ele cobrava $300 mil por palestra. O Lula foi o presidente mais bem avaliado da história do Brasil, saiu com 87% de aprovação e tirou 40 milhões de pessoas da miséria. O Lula, em qualquer lugar do mundo, o Lula ganhou prêmio na Espanha, na Alemanha, na Polônia, na França, na Hungria, no Japão, na Coreia, na África, em toda a América do Sul, nos Estados Unidos. Tem até um busto do Lula atrás da Casa Branca, tem busto de pouquíssimos líderes mundiais, e tem ali do Lula, não tem do Fernando Henrique Cardoso, não tem do Bolsonaro, nunca vai ter, não tem do Michel Temer, nem do Sarney, nem do Getúlio Vargas, de ninguém, tem do Lula, mas do Lula tem, na Casa Branca, atrás ali da Casa Branca
Tem. Quer dizer, o Lula é respeitado no mundo inteiro. E aí, o Marcelo Odebrecht falou, olha, as palestras eram o seguinte, a gente trazia o Lula, o pessoal olhava e falava, pô, tem o Lula aqui. O Lula já não era mais presidente, então não podia dar palestra para quem ele quisesse. A gente levava o Lula e ele fazia as pessoas boca aberta. Pô, você trouxe o Lula aqui. E aí promovia a Odebrecht. E ele até falava, pô, era ruim às vezes levar o Lula, porque o Lula, ele vendia o Brasil, não vendia a Odebrecht. E às vezes abria concorrência, porque havia países em que a Odebrecht estava ali há 10, 20 anos, e eu passava notinhas pro Lula, para que ele tinha que falar na palestra. Ele não falava. Inclusive a Lava Jato, o Odebrecht falou isso na entrevista, a Lava Jato achou várias dessas notinhas e queriam criminalizar, colocar como prova. Mas não era, porque eu falava, ó, falar que o Odebrecht está aqui, um exemplo, em Angola, o Odebrecht estava em Angola há 20 anos e o Lula foi dar palestra lá, o Odebrecht fez até uma obra financiada pelo BNDES lá em Angola, que rendeu milhares de empregos no Brasil, isso eu já vou falar mais à frente sobre isso, e o Lula ia lá e falava do Brasil, das empresas brasileiras e tudo mais. Aí o Marcelo Odebrecht falava, pô, a gente estava lá há 20 anos, o Lula ia lá, abria o mercado brasileiro para aquele país, e aí outras empreiteiras concorrentes chegavam e também a gente começava a ganhar concorrência lá, o que não era bom, mas no macro era excelente. Por quê? Porque abria muitas portas. Então, se eram pouquíssimas portas, era só o Odebrecht, quando o Lula ia lá, ele abria milhares de portas. Aí mesmo tendo concorrência, todo mundo ganhava e ganhava muito. E aí o Marcelo Odebrecht, nessa mesma entrevista, essa entrevista foi quando acabou a denúncia da Lava Jato. A partir daquele momento morreu a farsa da Lava Jato e ali era questão de tempo para o Lula ser inocentado. Demorou 10 meses que a Lava Jato teve que perder muito poder político, mas muito poder político a Lava Jato teve que perder para que isso acontecesse. Mas, senão, não ia. Mas mesmo com todo mundo inocentando, a gente sabe que eles condenam. A prova para a Lava Jato meu Deus do céu, eles não estão nem aí para a prova e para os fatos. Eles apresentariam a denúncia com ou sem provas, mas perderam o poder político. Mas aquilo acabou com a denúncia. Aí perguntaram até na entrevista, porque tinha uma outra denúncia da Lava Jato, que inclusive o governo Bolsonaro investigou isso. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi investigar, era a tal da caixa preta do BNDES. Lembra disso? Isso estava entrelaçado com essa denúncia das palestras um pouco, não muito, mas um pouco. Por quê? Porque as palestras seriam propina disse a Lava Jato, que já foi provado que não é, para quê? Para que o Lula promovesse obras da Odebrecht em outros países. Como? Essas obras eram financiadas pelo BNDES. Aí o Marcelo Odebrecht ele explicou, gente, quando países, principalmente países da América Latina, da África, querem fazer uma obra, eles não têm ali o dinheiro e eles não têm ali o maquinário todo para fazer a obra. Então eles têm que contratar de outro país. Mas a maioria dos bancos mundiais, eles atrelam a contratação ao fato de que esse país tem que importar do país que está emprestando dinheiro todos os insumos para essa obra. Quer dizer, você vai fazer um porto, aí tem maquinário metálico, tem um monte de coisa para fazer um porto. Eu nem imagino tudo que envolve fazer um porto, né? Chegar lá, fazer um cais e tá lá, não. Tem maquinário para transportar toneladas e toneladas de carga, aí tem maquinário para coletar aquilo, colocar aqui, classificar, não sei o quê. Pois bem, uma coisa cara. Aí ele falou, a gente tinha concorrência de empresas espanholas, de empresas também de outros lugares da Europa, de empresas americanas, de empresas asiáticas, chinesas. E essas empresas, sempre que elas ofereciam proposta, elas ofereciam já com um financiamento. E o país que contratava isso era obrigado, pegava o dinheiro emprestado e era obrigado a importar tudo do país que estava emprestando dinheiro. O Lula viu isso e falou, pô, que negócio bom. O Brasil vai começar a emprestar dinheiro via BNDES, verba que já estava ali, não estava sendo usada, e vai gerar milhares e milhares e milhares de empregos no Brasil. Foi assim que o Brasil chegou no pleno emprego. Para quem não lembra, no fim de 2014, o Brasil chegou na taxa de desemprego de 3,9%, que era considerado pleno emprego. Por que pleno emprego, Thiago? Porque esses 3,9%, segundo pesquisas do próprio IBGE e de outros órgãos, até não governamentais, eram de pessoas que poderiam achar um emprego se quisessem, mas queriam um emprego melhor do que os que estavam no mercado. Então, por isso que se chamava pleno emprego. Só estava desempregado, assim, no geral, claro, sempre há uma ou outra exceção, mas no fim de 2014 só estava desempregado quem queria. Eu não quero esses empregos que tem aqui no mercado, eu quero um melhor, então eu não vou aceitar. Mas se eu tivesse desesperado passando fome, tem ali, tem.
coisa que hoje não tem. Temos 87 milhões de desempregados, fora os milhões que estão trabalhando em subempregos, como entregador de aplicativo, essas coisas que o cara trabalha o mês inteiro e não ganha um salário mínimo no fim do mês, e trabalha quase como semi-escravo, sem carteira assinada, sem benefício nenhum, sem folga, sem férias, sem 13º, sem nada. Isso é semi-escravidão, é o que o Brasil tem hoje. Tiraram o PT, piorou muito. E aí, quando ele explicou isso tudo, morreu a denúncia da Lava Jato, porque o principal delator falava, ó, as palestras foram pagas porque realmente a gente tinha lucro com essas palestras, então valia a pena pagar 200 mil dólares para levar o Lula para outro país da palestra, porque a gente conseguia negócios milionários graças a isso. E valia, os empréstimos do BNDES para esses países, primeiro não era verba que era para a infraestrutura do Brasil. Para a infraestrutura brasileira a gente tinha o PAC. O PAC é uma verba bilionária que construiu tanta coisa no Brasil. E essa verba que estava ali não era usada, o Brasil, via BNDES, emprestava, ganhava o lucro, porque os países pagam juros, e ainda gerava milhões de empregos no Brasil. Foi assim que chegamos ao pleno emprego. E aí, fechou a questão, a Lava Jato ficou desmoralizada, a Lava Jato ainda demorou, mas não deu, acabou, a casa caiu para a Lava Jato. E a Lava Jato agora sofreu outra derrota, porque eles tinham esperança de que o Bolsonaro colocasse no STF algum nome que pudesse vir a se ligar à Lava Jato algum dia. Não deu certo. O Luiz Fux, lavajatista, em Fux e Trust, lembra? Ele criticou muito a escolha do Bolsonaro para o STF. E se o Fux criticou, a escolha não deve ser tão ruim, né? Eu vou falar da escolha no próximo vídeo. Não é uma escolha excelente, mas melhor do que o Fux, é melhor do que o Fachin, é melhor do que o Barroso, é melhor do que a Rosa Weber, é melhor do que os 4 que a Dilma indicou. Quem dera a Dilma, em 2013, em vez de indicar o Cássio Nunes, que é o novo ministro do STF, vai ser novo ministro do STF, em vez de indicar para o TRF1, tivesse indicado ele no lugar do Fux, do Fachin, do Barroso, de um desses, que aí, talvez o presidente hoje não fosse o Bolsonaro, talvez o presidente hoje fosse o Lula, porque foi por um votinho lá que o STF mandou prender o Lula com a prisão em segunda instância, mudou a regrinha do jogo para prender o Lula. Se fosse o Cássio Nunes, não teriam feito isso. Olha só que coisa. Então, vamos ver os próximos passos, mas hoje, sextou, vamos comemorar porque a Lava Jato está acabando e foi obrigada pela primeira vez a inocentar o Lula. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Bom, eu falei a primeira vez inocentar o Lula, a Lava Jato da República de Curitiba. As outras, lá em Brasília, em São Paulo, foi inocentado várias vezes. É isso. Falou!